diferença está na sintonia. Rádio Mister. Rádio Programa Mister. Cidadania Legal. Um programa da comunidade. A apresentação Roberto Bom dia, São Moraes. Paulo. Bom dia, Brasil. Nós estamos aqui no programa Cidadania Legal, na Rádio e TV Mister Web, com você, não é? Mais um programa aqui trazendo entrevistas importantes aqui para você estar mais inteirado sobre o dia a dia, tudo que acontece. Informação. Aliás, uma pessoa bem informada, olha, vale por 1000, não é verdade? A gente precisa ter informação, porque as grandes mídias não trazem as informações que a gente precisa, mas uma informação de uma forma verdadeira, não é? E a gente aqui procura fazer isso. E hoje nós estamos trazendo aqui o deputado Geraldo Cruz para falar com a gente sobre a atualidade, os problemas do momento que a gente está vivendo no nosso país, né? Vai falar um pouquinho do seu projeto de lei que ele colocou lá na Assembleia Legislativa, foi aprovado, e a gente quer saber como é que está isso, né? Em termos de praticidade, se já está valendo, se não está. E essas informações todas você vai ter aqui no dia de hoje, né? Bom dia, deputado. Bom dia, Roberto. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de bater um papo com você aqui sobre os assuntos que diz respeito hoje ao Estado de São Paulo especialmente, mas também sobre os assuntos que está acontecendo no Brasil, né? O momento que nós vivemos hoje no Brasil, um momento bastante especial e de muita atenção para todos nós. Muito bem. Quem é Geraldo Cruz? Para começar. Tá certo. Bom, Geraldo Cruz, eu moro em Budas Artes e tenho a minha militância política desde grupo de jovens nas comunidades eclesiais de base. E estou deputado estadual no segundo mandato. Segundo mandato. Resumidamente é isso. Ô Geraldo, a gente sempre entende que se a população tiver conhecimento, informação das coisas, principalmente a nossa população menos favorecida, ela teria um outro olhar sobre tudo que se fala, tudo aquilo que é traduzido em termos de mídia, aquilo que a grande mídia traz para a população, ela teria uma forma de analisar com mais perfeição, né, o contexto daquilo que se joga para ela em tipos de, com relação a tipo de informações hoje. Nesse caso, como é que você entende essa frase que é colocada como se o poder emana do povo? Você acha que é real essa frase, ô Geraldo? Não, a frase é real. O que não é real pode ser a prática no dia a dia de quem exerce o poder, mas o poder emana do povo, está lá na Constituição brasileira e de fato é isso, né? Nós somos, de uma forma geral, quem exerce o poder em qualquer instituição, seja ela no legislativo, no executivo, no judiciário, que são os principais 3 poderes que tem no Brasil, de fato ele está com essa função. Ora, pode essa função ser distorcida, evidentemente, mas ela nunca deixa de ser do povo. Talvez não para o povo diretamente, mas a representatividade ela o é. Né? Os deputados são eleitos, os prefeitos são eleitos, os vereadores são eleitos, então o que pode acontecer, e que eu acho que acontece na sua maioria das vezes, é que os chamados representantes do povo não representam os interesses como gostaria, como deveria ser. Na maioria das vezes, como eles dizem que vão fazer e não fazem. Tão sujo desse jeito como parece ser e como está demonstrando ser, né? Porque se você for avaliar, vamos pegar a Lava Jato, tá bom, caramba, essas empresas que estão sendo denunciadas na Lava Jato, elas são todas que fizeram aqui em São Paulo, todas as obras do metrô, dos governos do PSDB, do Alckmin, do Serra, do Covas, e ninguém está sendo processado por conta disso. Aqui outro dia estava fazendo um levantamento aqui dos trem que estão lá, o Ferrugem comendo, que eles pagaram o trem sem ter a linha. Eles compraram o trem e pagaram sem ter a linha do metrô. E hoje tem os trens todos sucateados. Tá, não, e aí sim, os que estão funcionando, não é que está sucateado, os que estão funcionando, os que estão no pátio, não tem uma manutenção adequada, que todo dia quebra, mas o problema é que tem no pátio que eles compraram, o governo do estado comprou, e não tem a linha para colocar o trem na linha. É mais grave ainda, está lá desperdiçando lá, e não há uma denúncia. Quando vai aqui o Ministério Público de São Paulo dá uma arquiva, se a gente for ficar falando aqui de denúncia de corrupção do PSDB em São Paulo,
nossa, nós vamos ficar aqui um dia inteiro e vamos deixar todo mundo confuso. Mas a gente queria que pegasse pelo menos as principais. Pega do metrô, vai a fundo na educação, que começou, que é uma CPI que teve na Assembleia que nós fizemos, uma CPI para o desvio da educação. Vê da merenda, continua acontecendo, e aí você só vê, arquiva um, arquiva outro. O cara que é o operador do PSDB, que era o Paulo Preto, estava preso, está solto, não prende. O cara, não, é difícil. E vamos mostrar difícil. Só os deputados do PT. Ainda essa semana a gente estava vendo aí no Heródoto Barbeiro, aí, né, na Record, lá, um colega nosso lá, mostrando que agora tem um aparelhinho que você põe lá diante do computador, tem a foto lá do Geraldo, então eu vou pôr lá e vou ver todos os processos que o Geraldo tem. Mas não mostra lá do Alckmin, né? Para mostrar todos os processos que o Geraldo tem. Até para ilustrar o aplicativo, ele mostra um cara do PT. Pois é. Ué, é por acaso isso? Ou não, será isso não é também propositalmente, assim. não é programático para ser? Porque, tá bom, tem gente que pode ter erro no PT. Claro que tem, o PT é feito de ser humano, tem pessoas que cometeram erros que não é uma orientação do partido. Mas eu posso te dizer, as pessoas que estão presas não deveriam estar se a justiça fizesse de fato justiça. Desempenhasse o papel dela. Muito bem. Geraldo, muito bem, o programa Cidadania Legal com você aqui hoje, não é? Discutindo aqui os temas com o deputado Geraldo Cruz, que está aqui no nosso programa, trazendo um pouco de informação da nossa atualidade com relação à questão do governo Lula, governo Dilma, com relação à questão que ele vai falar agora um pouco do projeto de lei, depois no final a gente vai voltar nas questões da atualidade novamente, falando aí da situação do nosso país hoje, não é? A greve dos caminhoneiros, pois é, que tanto lutou, não é? Tanto lutou aí para derrubar Dilma, para derrubar o Lula, e hoje está sofrendo na carne. Está sofrendo na carne você, caminhoneiro. Não vou generalizar não, que sejam todos, mas uma boa parte fizeram aí um grande movimento para que tivesse o governo que estão tendo hoje e que nós estamos tendo, né? E que lamentavelmente está todo mundo pagando por isso, né? Mas a gente está aqui para tentar refletir sobre essas coisas todas, para a gente tentar até mesmo entender melhor todo esse processo e errar menos, principalmente no momento eleitoral, que é onde a gente decide o nosso voto, e dependendo para onde a gente encaminha o nosso voto, é o resultado que nós vamos ter, positivo ou negativo, né? Geraldo, você tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fala do programa Nota Fiscal da Saúde, né? Que projeto de lei é esse? E o que esse projeto tem a ver com a nossa população, principalmente a menos favorecida? Não, Roberto, na verdade não é um projeto, ele já virou lei, né? Nós aprovamos esse projeto, em dezembro foi aprovado esse projeto, que nós adotamos o nome para facilitar mais o entendimento da população, de Nota Fiscal da Saúde. Certo. Esse foi um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, todos os partidos votaram a favor, e um projeto que deu bastante polêmica do ponto de vista positivo, né? Os meios de comunicação fizeram várias entrevistas, todos os meios de comunicação, seja o pequeno, grande, através das redes sociais, foram falado bastante, foi feita entrevista sobre isso. O que é a Nota Fiscal da Saúde? Se nós saímos daqui do teu escritório, aqui a uns 500 metros tem um posto de saúde. Podemos fazer esse teste agora, com qualquer cidadão que estiver nos assistindo aqui, que estiver nos ouvindo, vai lá no posto de saúde, ele toma um remédio controlado, provavelmente ele não vai encontrar lá todo o remédio que ele precisa. Isso é costumeiro em todos os lugares. Eu ficava pensando que era mais aqui na Grande São Paulo, mas tem uma emissora de televisão que, quando foi aprovada a lei, ela foi fazer uma em São Carlos, que é aqui no estado de São Paulo. É uma cidade que é considerada uma cidade até de certa forma rica, de um padrão. Uma cidade que tem 2 universidades, uma universidade federal, uma universidade estadual, e uma cidade que tem uma classe média maior do que, por exemplo, não é igual à nossa periferia aqui. E ele foi fazer lá, e lá ele mostrou reportagens de pessoas hipertensas que faltava o remédio no posto de saúde. Então nós fizemos essa lei. O que essa lei garante? A partir que essa lei estiver em vigor, que o Alckmin vetou, e o veto está na Assembleia, nós estamos trabalhando para rejeitar o veto, passou na Comissão de Constituição e Justiça,
da comissão que eu faço parte, mas já passou aprovando a derrubada do veto desse projeto, dessa lei, para que ela entre em vigor. Mas vamos esclarecer. Então ela foi aprovada na Assembleia, foi para o governador Geraldo Alckmin e ele vetou. Ele vetou. E para ele não é interessante isso? Não, claro que não. Para ele não é interessante, que nós jogamos essa responsabilidade. Como a saúde é o fundo, o SUS é um fundo único, né? Sim. Tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro do governo do estado e tem dinheiro do município. Na nossa lei, a nota fiscal da saúde, o que é? Você vai chegar no posto de saúde aqui, qualquer lugar aqui nessa região que nós estamos aqui do Jardim Ângela, aqui, e se não tiver o remédio, você está com a receita do médico do SUS, você vai na farmácia e você compra esse remédio e o Estado te reembolsa porque ele não deu o remédio lá no dia. Então isso não, a partir dessa lei em vigor, nós não vamos ter mais problemas. Já aconteceu pessoa ir a óbito por conta da falta de medicamento, tanto nos postos de saúde como nos pontos de socorro, e especialmente das pessoas que tomam que é hipertensos, né, que tem que tomar todo dia e etc e tal. Então essa é a lei, é uma lei que nós entendimos que nós estamos fazendo uma lei apenas para ter um instrumento de como fazer cumprir a lei. E o que é justo, né? E o que é justo. Qual que era a ideia? Mas Roberto, você imagina, eu fui prefeito de Embu das Artes, e eu conheço como são as dificuldades para você comprar e as empresas que vendem, né? Incrível, né? A prefeitura não compra direto do laboratório, do fabricante. Intermediário. Sempre é um intermediário, não compra. É uma coisa, um esquema estranho que eu ficava questionando isso. Olha só, eu tenho um laboratório na minha cidade que é o segundo maior laboratório farmacêutico do Brasil, que é a Libes. E eu não podia, enquanto prefeitura, comprar direto dela. Então eu tinha que comprar do representante dela, que vinha e vendia uma outra empresa. E é uma coisa que a gente teria que tirar esses intermediários. Com esse projeto, eu vou pegar um exemplo aqui. Vocês sabem da farmácia popular, que o Lula criou, a Dilma estava dando continuidade e que agora eles estão acabando. O que é a farmácia popular? Não é que aquela farmácia só vende remédio popular. Quando fala popular, parece que está falando de gente pobre. Sim. Né? Só isso. Popular é todo mundo, é povo. E, enfim, mas é isso. O que o Lula fez? E o Padilha era ministro da Saúde. Nossa companheira Alexandre Padilha. Ele fixou lá uma relação de medicamento que disponibilizou nas farmácias de todo o Brasil, nessa chamada farmácia popular. E o Ministério da Saúde fala, olha, desses remédios, desses itens aqui, eu pago tanto, cada um tanto. Então não tem como vender numa farmácia mais caro ou mais barato. É o preço único. Então o Ministério da Saúde paga X por aquela relação de medicamento. Certo. Eu estava conversando com o Padilha depois dessa lei aprovada, que ele estava explicando isso. Ele falou, Geraldo, nossa, mas essa é uma lei maravilhosa. Porque as prefeituras... Eu falo lá na lei que o Estado divulga quais são os remédios. Mais ou menos uns 170 itens que é de medicamento do SUS, que o SUS garante. Eu não estou falando... São aqueles prioritários. Daqueles que estão na relação, que não tem na relação. São remédios que o SUS diz que é obrigatório e o cidadão tem direito. Ele está falando, não, as prefeituras só distribuem nas farmácias, dizer, eu pago tanto por isso. Então acabou, você tem um controle de preço, vai acabar com a corrupção na venda e na entrega do remédio. Mais do que isso, a farmácia do teu bairro, da tua cidade, vai poder ter mais emprego. Porque se eu compro mais na farmácia, a farmácia emprega mais um. Se eu compro mais na farmácia, o ICMS que eu estou comprando da farmácia vai voltar para o município, né? Ao contrário, quando você compra de uma empresa, muitas vezes a empresa é de outro estado. A maioria das vezes. Tem muitas empresas do Paraná, não sei, alguns estados que dá isenção do imposto, as empresas vão lá, abrem lá e vendem aqui. Portanto, o ICMS não vai para a minha cidade, vai lá onde ele comprou, onde é a empresa dele. Então, e o serviço também. Então, se essa lei, quando ela estiver em prática, o Estado assina o convênio com todas as prefeituras, olha só, como é um fundo único, a prefeitura vai pagar desse fundo da saúde. Não estou fazendo nenhum gasto a mais, nem nada. Só estou garantindo duas coisas. Esse projeto, Roberto, ele é ótimo, não porque foi de uma iniciativa nossa, da nossa equipe. Não é por conta disso. É porque o projeto controla
a distribuição do remédio, controla o preço, né? Onde é que você e deixa de faltar, né, para a população que precisa. Né? Exatamente. O objetivo principal foi não deixar faltar. Mas depois a gente vai percebendo o benefício que ele trazia para a população. A gente estava falando no começo aqui do Bolsa Família. Quando o Lula criou o Bolsa Família, muitas cidades, vou dar só um exemplo, muitas cidades do Bolsa, quando o Lula fez o Bolsa Família, não tinha Banco do Brasil e nem Caixa Econômica Federal. O que o cidadão fazia? A cidade pequena ia receber na grande, numa cidadezinha maior que era Polo ali. O que ele fazia? Gastava o dinheiro lá naquela cidade onde ele foi receber. Gerando economia. O Lula, muito inteligente que é, falou o seguinte: não, nós vamos pagar em todas as cidades. Paga pelo Correio, se não puder botar uma agência, põe uma agência do banco, da Caixa, mas faça isso. O que acontece? A economia da cidade cresceu com o Bolsa Família. Agora você imagina, por exemplo, uma cidade igual a nossa hoje, gasta uns 15 milhões por ano com medicamento. A minha, que é 270 mil habitantes. Você imagina esse dinheiro circulando na cidade. Aí você pega essa região aqui, vamos pegar a região do Ângela. Imagina o dinheiro que gasta aqui com medicamento, muito mais do que o que gasta lá no Imbu, né? Porque aqui tem quase 1 milhão de habitantes nessa região. Obviamente que vai ter mais custo. E a farmácia onde vai crescer? Aqui, vai ter mais emprego aqui, onde nós vamos diminuir tudo. É uma ciranda. E a prefeitura regional da região vai ter mais verba para poder administrar os problemas da região. Então, é isso aí, porque vai girando a economia aqui, né? Olha só, me diga uma coisa, você tem uma empresa aqui de contabilidade. Quantos funcionários você tem aqui? Se você tiver 10 funcionários aqui, são 10 pessoas que não precisam pegar ônibus para ir para São Paulo, não vai para o trânsito nem vai de carro. Então, a economia, ela funciona de pequenas coisas. Um dia eu estava conversando com o Lula estava fazendo uma palestra sobre isso, e ele deu esse exemplo. Que a economia não é uma coisa... E é verdade, é isso mesmo, é as pequenas coisas sendo consumidas ali no bairro onde você mora, você ter acesso a eles, não precisa ir para outros lugares. Mas enfim, é isso. Então nós estamos lá torcendo muito, sempre eu tenho feito o pedido em todos os meios de comunicação que eu falo. Você conhece um deputado na Assembleia, pede para ele derrubar esse veto logo, o mais rápido possível, faça esse pedido para o seu deputado, não precisa fazer a crítica que ele precisa receber, mas faz o pedido que você precisa dessa lei, que essa lei vai ser boa para todo mundo. Agora, Geraldo, nessa questão que você fala aí, fala com o deputado, você que elegeu lá um deputado, né? Se elegeu o Geraldo fez essa legislação e ele precisa do apoio dos demais lá, né? E mais do que dos demais, de você. Olha aí, não é, a questão do programa. Você acha que isso não seria importante para você? Analisa você. Pensa, quando você vai num posto de saúde, chega lá, olha, eu preciso de medicamento. Hoje, tanta gente doente, tanta gente buscando medicamento e não encontra. Nós vemos isso todo dia, não é? E você vai numa farmácia ali, você pode estar tendo remédio. Quer dizer, para você não iria faltar. Além de que esse dinheiro seria, você paga um imposto. Se o governo não está dando medicamento no posto lá pelo dinheiro que você paga, então esse dinheiro vai diretamente para a farmácia, automaticamente você teria um medicamento lá, né? Então você tem que analisar, olha só a possibilidade que é colocada para a gente, assim como muitas possibilidades que foram colocadas e a gente simplesmente, olha, ignorou, né? Hoje nós temos um governo aí que nós estamos assistindo com todo o caos que está gerando para a comunidade. Mexeu na reforma trabalhista, vai mexer na reforma previdenciária de novo. E olha lá, se mexer mais nisso ainda, nós estamos bombardeados de vez. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi bom para nós estamos perdendo, gente. E a gente não está fazendo barulho, a gente não está se manifestando. Quem é que está se manifestando? A elite, né? Os poderosos estão se manifestando para não deixar que você tenha o benefício, para que você não seja beneficiado. É isso que está faltando, não é? Está faltando a gente ter um pouquinho mais de informação, de conhecimento, e a gente usar esse instrumento que nós temos na mão, que é o celular hoje. Todo mundo tem um celular na mão e fica lá batendo papo com o vizinho, com o amigo, com o namorado, com não sei o quê. Mas por que não usar o celular para você pegar lá? Vamos deixar pegar o deputado lá na Assembleia Legislativa, pegar aqui na internet, vou lá no celular mesmo, localizo lá quem são os deputados que estão contra o projeto, né? Então a gente vai ver. A gente vendo isso, o que vai acontecer? Vamos ligar lá para o deputado, começar a pressionar. Então você tem aqui um instrumento na mão tão útil que você pode aprender a utilizar e não vai preso por isso não, gente. Outro dia chegou uma pessoa para mim falando, se eu começar a fazer isso, o vereador deputado pode mandar eu me prender.
Não, claro que não. Gente, você tem Só um se você direito... estiver fazendo acusação mentirosa, se você estiver cometendo crime, mas cobrar não é crime. Pois é, então isso não criticar traz... não é crime, né? Você criticar, mesmo que às vezes você pode cometer uma infelicidade que na sua crítica você exagera, porque é o emocional às vezes que está falando. Com certeza. Mas nada disso é crime. Você pode usar a rede social, isso que você está falando, Roberto, usar esse potencial dessa rede, das redes sociais, em seu benefício, em benefício de todos, né? Isso que você está falando é correto mesmo, né? Que às vezes, muitas vezes, as pessoas usam para coisas bobagem, enfim, tem muito vídeo na internet que a pessoa tomou uma cachaça, sai caindo, e esses vídeos é visto por milhões de pessoas. É muito melhor você fazer dizendo, olha, estou cobrando aqui para o vereador que prometeu isso, para o deputado que está prometendo, ou seja, para todos os deputados. Tenho certeza que quem vai estar nos assistindo e nos ouvindo conhece um deputado. E não é difícil hoje você fazer. Você vai ter o site da Assembleia Legislativa, você pega o nome de todo mundo lá no site da Assembleia Legislativa. E esse pessoal, você pedir para ele, não tá fazendo nada demais. Essa lei, ela não é uma... É porque às vezes, Roberto, parece que a gente fica defendendo porque é nosso. Não é nossa, gente. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei porque eu já passei essas coisas na minha vida também já aconteceram. Mas eu vejo ali no escritório que eu tenho aqui no Jardim Independência, todo dia, cidadão que toma um remédio controlado, vai no posto, desce nossa, Geraldo, não tinha isso, não tinha aquilo. O diabético, por exemplo, tem dia que você vê ele com a insulina e não tem a agulha, não tem a seringa. Daí vem pedir e a gente às vezes acaba tendo que ajudar, porque senão a pessoa não vai ficar de que jeito, né? Então é uma situação muito difícil. Então, essa lei acaba com isso, acaba com isso. Tem uma coisa boa nessa lei também no projeto, viu, Roberto, que é assim, o cara vai dizer, mas Geraldo, mas eu não tenho dinheiro, como é que a farmácia vai me vender? A lei dá o direito que o farmacêutico pode colocar o CPF dele e ele transfere essa dívida, esse crédito para ele na prefeitura ou no estado. Então a própria prefeitura já passa para ele. Não, a lei já dá isso, exatamente. Você chegou lá, você é o dono da farmácia, eu cheguei e não tem, você confia em mim, aí você pega lá o CPF meu direitinho e você vai com a nota e ela é passada para sua conta direto da farmácia do remédio que você comprou. Então nem dinheiro precisa ter para comprar naquele momento. Nem você precisa ter, você já tem o crédito, é porque é aberto o crédito, né? E a lei fala nessa coisa que eu estava falando, nesse regulamento da lei, diz assim, o município divulga todos os remédios que está disponível, que ele pode usar. Certo. Ou seja, mas tem uma coisa que é mais controlada ainda do que só isso. O município vai divulgar o preço. Então só pago isso. Não adianta você ir lá e comprar um Dorflex por R$7 e eu só pago 5, que é o que custa 5. Beleza? Então é isso, tá fixo lá, não adianta ir na outra lá. Tudo bem, se o outro quiser cobrar só 3 o problema dele, mas eu pago isso do remédio. Bom, não dá para você ir no teu convênio médico, algumas pessoas, pouquíssimas que têm convênio médico, pegar uma receita de um médico particular, não pode. Vai ter que ser a receita do posto de saúde, da unidade onde você... Aí ele tem que passar pelo posto de saúde. Tem que passar pelo posto de saúde. Tá. Vamos lá. Geraldo, com relação à questão, você está falando dessa condição, mas e as pessoas que precisam de remédios que são caríssimos, né? Como é que ficaria nesse projeto? Não, esse projeto a gente só está mexendo na cesta do SUS, no remédio que é do SUS. Esses outros de alta complexidade, que são muito poucos, esse outro também não é um número assim absurdo. Quando eu disse são mais de 170 itens de medicamento do SUS. Nós estamos falando desse medicamento do SUS, só. Okay. Mas também estamos falando dos exames, que é um outro desafio. Nós falamos aqui que você não encontra o remédio no posto de saúde, mas também tem gente esperando um exame, para fazer um exame 6 meses, e não consegue marcar, 1 ano. Tem gente que morre e não faz um exame. Geraldo, na nossa lei também fala, você dentro de 25 dias, se não marcar o teu exame, você vai num laboratório que será também credenciado pelas prefeituras e pelo estado, e você vai e faz o seu exame. Mas o exame está tão fácil agora, porque o prefeito da cidade de São Paulo, Dória, não, mas é mentira. Colocou os hospitais particulares agora para atender. Mas não está fazendo, está na fila, vai lá, mas vai aí para ver se não tem. Voltou. Está todo mundo sendo bem atendido agora, o hospital particular, tá gente. Pô. Mas essa é a mentira que ele fez, ele causou aí uma história de mutirão que ia zerar, vai lá se não tem fila agora. E eu vi outro dia uma reportagem aí de uma televisão fazendo de manhã cedo, a fila quilométrica de gente lá para marcar uma consulta que não tem. Então nós também, na nossa lei, a gente está mexendo com isso. Tudo aquilo que é dentro da rede. Olha,
O SUS é uma lei criada de muitos anos já, até acho que parece 20 anos, 20 e poucos anos, que nós estamos com o Sistema Único de Saúde, que é o melhor sistema do mundo. Então nós estamos falando disso. Aí esses outros assuntos da alta complexidade nós podemos discutir de outra forma, num outro momento, quem sabe fazer um outro projeto. Gente, nós vamos esticar o nosso horário aqui com o Geraldo, porque eu acho que ele tem tempo e nós vamos ficar até meia-noite aqui, porque tem tanto assunto verdade, interessante que eu não vou deixar ele ir embora. Mas de qualquer forma a gente vai novamente para um apoio cultural e já a gente volta com você, né, para a gente falar aqui do projeto dos intermitentes aí, né? Que é uma outra... Olha, sinceramente, viu? Eu não sei que solução essas coisas vão ter, mas a gente vai saber aqui o que é este projeto de lei 303 que o Geraldo colocou também lá na Assembleia Legislativa para discussão. Já a gente volta. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Voltamos a apresentar programa Cidadania Legal com Muito bem, Roberto voltamos Moraes. aqui com o programa Cidadania Legal, hoje trazendo o deputado Geraldo Cruz, né, e com muita informação aqui para você, e nós vamos pedir para ele voltar de novo, porque realmente, olha, você imagina, isso é quem é atuante, né, imagina os que não são atuantes, porque quem é atuante de verdade tem coisa acontecendo e acontecendo demais lá, e por isso que a gente traz aqui para conversar, né, com você, para dizer o que está fazendo. Que aliás nós estamos cansados de convidar outros deputados aí, de outros partidos também, e não vem, né? Então, porque não é interessante para ele vir, ele entende dessa forma. Agora, as pessoas que querem vir e mostrar a cara e dizer, olha, estou lá, vocês me colocaram lá, eu estou trabalhando, estou fazendo. Né? Eu até vou perguntar para o Geraldo, por que os deputados não chegam durante o seu mandato nas comunidades, conversando com a população? Isso tudo eu vou perguntar para ele aqui, não é? Agora, é tudo isso, né? Tem muita coisa para fazer. Imagina o que é um deputado atuante, né? Em 4 anos tem que fazer um monte de coisa e saber se vai ter o tempo de vir na comunidade. Mas vai ter que dar um jeito, né? Muito bem, voltando aqui com você, para a gente falar agora do projeto de lei do intermitente, da qual a reforma trabalhista colocou aí. Aliás, Geraldo, a reforma trabalhista está aí, mas ninguém está conseguindo chegar num consenso nenhum. Aplica a reforma, não aplica, está uma bagunça que ninguém, os empresários, está tudo perdido, não sabe o que faz, e a gente também, microempresário, não sabemos o que a gente faz. Pratica a reforma, não pratica, é juiz dando lá ganho de causas para questões que são contra a reforma, está uma bagunça generalizada. E essa do intermitente vai ser mais uma que a gente percebe que vai bater lá na mesa do juiz, porque vai ter muito problema de ordem, de questões de reclamação trabalhista nesse sentido. O que é o trabalho intermitente, Geraldo? Para a gente entender um pouco. Então, a reforma trabalhista regulamentou essa questão do trabalho, trouxe agora o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele que você contrata o cidadão temporário. Você contrata ele lá por 3 meses, para ele prestar serviço 4 horas, 3 horas por dia, 2 horas, 1 dia por semana, 2 dias por semana, depois não vem, enfim. Eu acho que ele cria aí várias margens de relação do trabalho que pode trazer um prejuízo muito grande para a classe trabalhadora, de uma forma geral. Então, essa é uma das que o povo vai perceber, mas no futuro ainda, como você disse que ela está ainda meio sem entendimento na aplicação dessa lei, porque ela é meio complexa, mas a hora que pegar mesmo e eles perceberem, vai ser muito ruim de novo para a classe trabalhadora. São reformas que a gente está batendo, que ela é prejudicial. O Brasil tem um piso salarial, que é o salário mínimo brasileiro, que é nacional, que funciona no Brasil inteiro. E a lei do salário mínimo e a nossa Constituição prevê que o Estado pode regulamentar e criar o seu salário mínimo. Certo. Cada Estado pode fazer isso. São Paulo tem um salário mínimo maior do que o salário mínimo nacional. Nosso salário, o piso salarial de São Paulo é de 1.000 e... É mais de 1.000, né? 1.108, que é o piso salário, é o salário mínimo do Estado de São Paulo. O que é esse nosso projeto de lei? Esse nosso projeto de lei quer garantir ao trabalhador que nenhum trabalhador pode ser contratado e ganhar menos do que o salário mínimo. Tem que ganhar o salário mínimo do Estado. Não então, 954, que é o federal. Não 954, que é o federal.
E nem é o salário mínimo, o mínimo que o cidadão pode receber é o salário mínimo estadual. Certo. Por quê? O que é isso? É no que eu estava falando. Se você for contratar alguém que vai trabalhar 2 dias por semana, ele tem que receber durante um mês, no mínimo, o salário mínimo estadual. É isso que a gente quer garantir. Para diminuir nessa regulamentação dessa lei que é malvada, que ela é criminosa com os trabalhadores, porque, compadre, vamos combinar aqui, né, gente? Não é o trabalhador que está fazendo esse país ficar pobre. Não é os direitos dos trabalhadores que vem prejudicando o empresário, gente. É outras questões. Porque o trabalhador também, você botar um sujeito para trabalhar aqui na tua firma, você que é uma microempresa, e ele não estiver contente, não está conseguindo pagar as contas dele, ele vai produzir mal para você. Lógico, ele não produz bem. Então eu percebo nos pequenos a vontade de pagar mais ainda, porque ele já viu que quando o sujeito está contente, ele produz mais e melhor. Então essa é uma das questões. Então, nosso projeto que está agora, esse não está aprovado ainda, está em trâmite na Assembleia, é um projeto que regulamenta esse trabalho, ou que garante ao cidadão esse trabalho que vai ser usado. Já tem empresas usando, viu, Roberto? Já tem muita gente usando o trabalho intermitente. Tem alguns serviços que eu não vou falar agora aqui de todos, que também o tempo não dá, mas a gente vai poder fazer. Agora, inclusive Geraldo, qual que é a contradição do governo do PSDB no estado de São Paulo? Olha só, nos falou aqui do prefeito João Dória, aquele prefeito viagem, que só faz oba-oba, que era propaganda, que vestiu roupa de gari, vestiu não sei o quê, aí depois queria dar ração para merenda, né? Aí depois fala que o povo é burro. Então esse tipo de gente, você precisa ter cuidado. Esse ano de eleição nós vamos eleger governador, vamos eleger presidente do Brasil, que é o mais importante. Eu vou votar no Lula e deputados, e vai eleger deputado e vai senador. Então, dizer para você aqui, o que a gente está constatando no estado de São Paulo? Eles terceirizaram muito serviço de portaria, das unidades básicas do serviço, seja saúde, seja nas escolas. Eles contratam porteiro e pessoas para fazer faxina. Qual o salário mínimo que eles pagam em São Paulo? O governo do PSDB paga o salário mínimo nacional. Ele manda uma lei para a Assembleia, nós aprovamos que o salário mínimo é 1.000 e pouco, e eles pagam para as pessoas que eles contratam salário federal. O salário federal. Olha como eles são. Aí é uma falta meu ponto de vista, de caráter, falta de quem não tem coerência também não tem caráter. Porque se eu defendo que a empresa vai pagar 1.100 e pouco, eu como Estado tenho que me organizar para pagar também esse mínimo, para ser exemplo, né? O Estado é exemplo, né? O Estado é o governador, o prefeito, ele é um chefe de família. Como nós, se você não der exemplo na sua casa para sua família, se você der um bom exemplo, melhor, o seu filho vai seguir o bom exemplo do pai. Espelho. Se você, como mãe, dá um bom exemplo, também vai seguir o teu exemplo. O Estado é assim, né? A prefeitura, o Estado, o país, a gente está administrando a família, a nossa família. Então tem que dar bons exemplos. Então eu estou agora também nesse projeto de lei obrigando que o Estado também não pode ficar terceirizando os seus serviços e pagando lá menos do salário estadual. Pois é, nessa questão do intermitente, só acrescentando o que o Geraldo está falando aqui, é assim, se você tem um ganho menor do que o salário mínimo, ou federal ou estadual, a Previdência Social só concede o benefício para você a partir do momento que você tem como contribuição o salário mínimo. Então, se você ganhar R$500 por mês lá, por exemplo, não adianta, é menos que o salário mínimo. Então, você vai recolher para a Previdência Social, vai ser descontado do seu pagamento 8% do valor de R$500, né? Portanto, você vai ter que se virar para completar esse valor para poder ter o recolhimento em base de R$954. O que vai acontecer? Você não vai ter direito a auxílio doença, você não vai ter direito à aposentadoria. Com base em R$500, você não vai ter nenhum desse direito. Então, só por aí você já tem uma noção da coisa. Você está contribuindo para a Previdência, né? Mas o governo não está te concedendo um benefício proporcional. Quer dizer, você pagou 500, em cima de 500 você contribuiu com 8%, então quando você precisasse da aposentadoria ou precisasse de um auxílio-doença ou qualquer outro benefício, que fosse pago para você proporcional.
né? E não é isso que vai acontecer. Então, só aí você já está tomando na cabeça. Né? Mas você vê, Roberto, como ele Esse é o efeito da complexo. reforma. É o efeito da reforma. Mas ele é complexo na seguinte questão. Vamos falar aqui para as empregadas domésticas. Tem muitas empregadas domésticas que trabalham 2 dias por semana. A patroa ou o patrão não quer colocar para ela trabalhar 3. Porque quando você coloca 3, ela passa a ter os direitos trabalhistas, o vínculo trabalhista. O ITN-30 é exatamente muito parecido com isso, numa forma mais sofisticada e legalizada. Que aí, por isso que às vezes aí as pessoas fazem uma conta, infelizmente as diaristas fazem essa conta, que acaba ganhando mais, mas ela deixa de pagar a sua contribuição do INSS, ela vai ficando mais velha, que é natural, todos nós, é o círculo da vida, e não vai ter uma aposentadoria mais que está dificultando, né? Então é bom que a gente perceba isso. Por isso que agora, mesmo essa lei aqui que nós estamos aprovando, vai acabar com esses aproveitadores, que eu acho que não é bom isso para a sociedade, não é bom para ninguém. E vai ter muita gente querendo bular essa lei. Eu quero trabalhar de novo aqui na Assembleia Legislativa. Esse projeto eu apresentei agora nesse mês de maio. Foi no mês do trabalhador que nós resolvemos aprovar, percebendo essas distorções que há nessa brecha na lei, mas também uma brecha que cada estado pode regularizar a sua. Então nós não estamos fazendo nenhuma lei ilegal, é uma lei que não traz custo também, que normalmente na Assembleia, Roberto, no Legislativo, todo projeto que o deputado apresenta, vai trazer custo e tal. Nós falamos isso da saúde, sempre não traz custo orçamento nenhum. Que bate. O da saúde, por exemplo, que nós falamos antes, não tem custo nenhum. Estou falando exatamente da cesta que tem e que não é cumprido. Estou falando de um direito que já está e que não é cumprido. Então essa lei, ela estando em prática da nota fiscal da saúde, não precisa ir na justiça. Ele tem que cumprir a lei, né? É igual a lei orçamentária. Se o prefeito não cumpre, é crime. Tá certo? Se o governo também não cumprir, é crime. Essa outra que nós queremos aprovar, essa do salário mínimo no estado de São Paulo, também não traz nada de ilegalidade, que ela não traz custo, só está garantindo uma coisa que já existe, mas vai impedir de ser distorcida depois por alguns interessados em não cumprir a lei. Muito bem. É isso. Então tá aí, né? O deputado Geraldo Cruz conversando um pouco, batendo papo com a gente aqui sobre os projetos de lei, né? E é importante você saber para você também reforçar isso. Isso só vai ter força, gente, se você começar a mexer no seu celular e ligar para os deputados lá também da Assembleia, né? E fazer um barulho, porque senão a gente vai ter dificuldade. Aliás, o Geraldo Alckmin, que está saindo candidato aí à presidência da República, né? Está pretendendo aí, então, de cara ele já falou, não vai beneficiar o pobre, então não vou dar. Vetou, é verdade. Né? E colocando que a questão é de dotação orçamentária, de que não dá, essa coisa tudo que foi explicado aqui, que não gera custo nenhum, né? Bom, Geraldo, falando um pouco de Embu agora, né? Nesses 20 minutos que a gente ainda tem aqui do nosso tempo aqui, né? Embu das Artes elegeu o Ney Santos e, portanto, Ney Santos já não é mais o prefeito da cidade de Embu. Como é que está isso tudo? E com relação ao fato de na eleição você ter disputado com o Ney Santos, se você tivesse ganhado a eleição, você também teria condição de assumir naquele momento? A outra pergunta que fica, você vai sair candidato a deputado estadual novamente? Vai sair futuramente também prefeito da cidade de Embu? E como é que está toda essa conjuntura hoje com relação a Embu das Artes? Não, Roberto, o Ney Santos, ele é o prefeito hoje ainda de Embu das Artes. Ele está cassado, mas a juíza que cassou o mandato dele, cassou as eleições, ela deu o direito dele responder no cargo. Certo. Está dependendo da justiça. Se a justiça agir, tomar uma decisão e todo o ritmo processual no prazo certo, pode ser que ainda tenha uma eleição antes de 2020. Essa é uma possibilidade. Pode ter, não sei se não dá para fazer que vai ter, porque em dezembro de 2016 o Ministério Público pediu a anulação da eleição, o juiz local deu, o juiz no estado de São Paulo também manteve a decisão da local, e o Supremo Tribunal deu uma liminar que possibilitou a posse do prefeito hoje, o Ney Santos. Nessa posse ele tem uma liminar
que havia um pedido de prisão contra ele e mais outros 20 pessoas ligadas a eles, ou por sociedade ou parentesco, parece que tinha a irmã dele, a mulher dele, alguma coisa assim, todos estavam com pedido de prisão, e eles conseguiram eliminar em Brasília, cancelando esse pedido de prisão que está ainda sob júri. Esse processo segue, eu não tenho muito conhecimento do processo, mas eu sei que o processo segue, a gente ouve lá os advogados falando que o processo está lá, parece que está em rito, né, no rito processual de ouvir as pessoas. Então essa é a situação. O Ney hoje está cassado, mas ele está exercendo o mandato. Então está na mão da justiça, não está na nossa mão. Se eu tivesse ganhado a eleição, eu podia assumir? Claro que eu podia. Na verdade, eu concorri à eleição em 2016 e respondi a um processo que foi orquestrado por eles mesmos, aí pegaram um jornal lá na cidade, que colocaram lá dizendo que eu tinha usufruído daquele jornal para me beneficiar politicamente. Ora, eu apenas publiquei naquele jornal e publicava naquele e em outros o resultado do meu trabalho, né? Por exemplo, fazia uma lei como essa, nesse caso. Então, eu usava o jornal e dava publicidade a essa lei, que é o papel de fazer isso. Era uma prestação de contas. E, infelizmente, quando o processo foi aqui no eleitoral de São Paulo, eu tinha contratado uma advogada e ela teve um problema de saúde na família, enfim, não vem ao caso, mas o processo foi julgado à revelia, sem que ela fizesse a defesa na data certa, no prazo certo. Ela perdeu o prazo, eu também vacilei, não acompanhei, acabei perdendo o processo nesse sentido. Então tinha esse processo de cassação que estava no TSE, né? Eu tinha recurso lá, estava correndo sobre recurso, não pude registrar minha candidatura. Mas o que foi mais estranho, que o Ney também tinha um processo que ele estava cassado, o mandato dele de vereador no Imbu, foi cassado no Imbu, foi cassado em São Paulo, ele estava na 3ª instância e estava com a liminar. Também eu estava na 2ª instância com a liminar. O juiz aqui eleitoral em São Paulo, o TSE, deu o registro da candidatura dele. E o mesmo juiz aqui de São Paulo negou o meu. Então, são coisas que é decisão judiciária que às vezes a gente não compreende. Coisa semelhante, não semelhante o que ele fez e o que eu fiz. O meu era que eu tinha usado um jornal para me promover, um jornal que saía quinzenal, 1.500 exemplares por quinzena. Esse jornal não tinha como influenciar no cidadão para me eleger de deputado, porque é muito pouco jornal para influenciar numa cidade com 270 mil habitantes, numa região com mais de 1 milhão de habitantes. Então, mas enfim, faz parte de decisão judicial que a gente acaba às vezes não compreendendo, mesmo que ela seja injusta, né? Tem um dito aí de algumas pessoas que decisão judicial a gente não discute, cumpre. Eu discordo um pouco, eu acho que a gente tem que cumprir, mas pode discutir. Pode discutir, debater, não concordar. Essa foi uma. Tanto é que o meu processo em Brasília, eu ganhei em maio de 2017, e acabou o processo, graças a Deus. Não tinha... Portanto, se eu tivesse ganhado a eleição, eu acho que eu tinha conseguido assumir, porque registrando a candidatura eu assumiria. Por conta disso, que o meu processo não era um processo de conduta ética, não era um processo de desvio de dinheiro, não era processo de crime nenhum. Graças a Deus nunca nem recebi qualquer processo sobre desvio de recurso. Foram 8 anos de prefeito, 14 de vereador. E todas as minhas contas da prefeitura, todas elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. O tribunal separa alguns processos ou outros de licitação, que ele não concorda na interpretação da legislação. E aí, isso aí a gente às vezes depois tem multa, que o tribunal acaba multando vocês. Mas o fato é que nossas contas foram todas aprovadas no Tribunal de Contas, basicamente de cara, assim. Se dependesse dos editores ou editores do processo, que eles vêm à prefeitura e fiscalizam, seria aprovado sem nenhuma ressalva. Mas aí tem um colegiado no Tribunal de Contas que de conselheiros
que acaba às vezes divergindo dessas equipes, mas as nossas todas foram aprovadas. Pois é, Geraldo Cruz já viveu aí uma boa parte da sua vida também em grandes problemas, né? Principalmente nos seus mandatos aí. De vereador. Quando ele era vereador, né? De 19 vereadores lá, ele conseguiu tirar 18. Essa história te trouxe muito problema, não, Geraldo? Ela trouxe. Só ficou Geraldo. Na verdade, assim, é que eles que cometeram erros e eu acabei denunciando e foram afastados 18 vereadores na época, e isso... Mas faz parte do meu trabalho. Eu sempre busco, Roberto, dar transparência o máximo possível, porque eu sei, e é ruim às vezes, porque a gente sabe que tem coisas que você não pode fazer. O exercício dos mandatos parlamentares e executivos, de uma forma geral, as pessoas deveriam participar mais, saber mais, ter mais transparência. E ter transparência, gente, não é só você faz uma obra aqui, aí o cara coloca lá a placa, custou tanto, tá bom, mas aí não tem quanto é metro de construção, que tipo de material está usando, isso não é transparência. Transparência, por isso que o orçamento participativo, na minha época lá no Imbu, na prefeitura, nós fizemos ele tinha isso, né? Do cidadão, da população, acompanhar e ver que material estava sendo usado, o tipo de material, o custo. Então, transparência é uma coisa muito ampla, né? Para você dizer que está dando transparência, né? Às vezes. Verdade. Mas é isso, Roberto. Então tá, Geraldo, para a gente finalizar aqui, agora nós estamos na situação que o Lula está preso, né, injustamente aí, por interesses aí de uma elite, né, e todo mundo lá se juntou, não queremos Lula candidato, essa é a grande questão. E não queremos Lula também trazer benefícios para a população como ele fez no governo dele, nós não queremos isso. Agora Lula está colocado aí como um candidato muito forte, a pesquisa está acentuando isso cada vez mais. Mesmo ele preso, você acha que ele terá condição de sair como candidato aí à presidência da República? Ou terá um plano B aí de última hora? Não tem plano B. O Lula é candidato a presidente da República, o PT já decidiu isso em resolução nacional, vai fazer e fez neste domingo, em todo o Brasil, foi lançada oficialmente a candidatura do Lula a presidente da República, todos os diretórios de cidades e todos os estados brasileiros lançou oficialmente a candidatura do Lula a presidente da República. Lula é candidato e tem, como você disse, demonstrado isso, todas as pesquisas que eles fizeram, do jeito que eles quiseram fazer, mas aparece o Lula em primeiro lugar. Então espero que até as eleições o Lula seja libertado aí, consigam eliminar, para continuar no seu processo provando a inocência dele, que foi injusta essa condenação, e o Lula será, se depender de nós, nós vamos eleger o Lula presidente da República. Não tem plano B no PT. O plano B, A, B, C é Lula presidente. Muito bem. Qualquer um. Com relação, terminando aqui, como será o financiamento de campanha sem a participação de empresas a partir de agora? Nessa suposta reforma política aí, né, que disseram que fizeram. Na verdade, a reforma política não foi muito a fundo, mas estabeleceu agora que as eleições não podem ser financiadas por empresa, só pode ser por dinheiro pessoa física e jurídica, e estabeleceu um fundo lá para os partidos gastar, vai ter um fundo público, tanto o fundo partidário pode ser gasto na campanha, como também esse fundo das eleições. Não me pergunto o valor, porque ainda não sei, esse valor está ainda em discussão, não foi fixado um teto ainda máximo, que está ainda na discussão de quantos deputados, mas é assim, vai ser uma eleição, eu acho, Roberto, vai ser muito parecida, acho que você até participou do PT na década de 80, né? Nós fizemos eleição, a minha primeira eleição do vereador, nós fizemos fazendo festa, vendendo comida, alguma coisa, lanche, tudo, fazendo festa para arrecadar dinheiro. A eleição desse ano vai ser assim, para nós do PT. Ainda tem uns que vão usar muitos dinheiros aí de Caixa 2, que isso também não vai acabar tão fácil não. Imagino que gente que não passou a lei, ia passar o seguinte, que é, se você tiver dinheiro hoje, você pode gastar, o deputado federal parece que pode gastar 2 milhões para se eleger, o deputado estadual acho que é 1,5, se ele tiver esse dinheiro, ele pode gastar do dinheiro dele, né? O que a gente queria era o contrário, ele só poder gastar 10% do dinheiro dele, como é o dinheiro de qualquer um outro, certo. Porque nesse caso a legislação ficou ruim para quem não tem dinheiro e ficou boa para quem tem, porque tem muitos aí
fazer o jogo de ter esse recurso em caixa e gastar. No meu caso, que eu não tenho, eu vou fazer no voluntarismo. Vou lançar agora, esse mês, uma campanha na rede social pedindo doação para ajudar na minha campanha. Se as pessoas acharem que nós merecemos estar lá na Assembleia para fazer projetos de leis como essas que nós falamos aqui de 2 só, mas tem outras leis que nós fizemos na educação, outras leis que nós apresentamos no sentido da transparência com as coisas públicas, que está em trâmite na Assembleia. Uma lei que nós aprovamos lá, que é o primeiro emprego para o jovem de 15 a 32 anos. Essas leis, se achar que é importante, nós queremos continuar lá na Assembleia. Sou pré-candidato novamente, vou tentar a reeleição, Roberto. Geraldo, se você pegar hoje assim, um governo que representa a classe rica da nossa população, governo que representa a classe pobre da nossa população, a gente vai ver, em termos de resultado, os governos que nós tivemos nas periferias das grandes cidades, a gente sempre viu resultados acontecendo com os governos que defendem a classe pobre. Os governos que são defendidos pela classe rica da população e que acabam entrando dentro da camada social menos favorecida e passa a ser governo, a gente não vê resultado. Hoje nós temos um exemplo, né? A Prefeitura de São Paulo, quando foi governo da gestão Serra Kassab, nós ficamos 8 anos na nossa periferia da cidade de São Paulo sem acontecer absolutamente nada, e que me provem o contrário, que eu mostro aqui. Até a ponto de eu chegar e falar, puxa vida, eu não sabia, estou enganado, desculpas. Mas eu quero ver. A gente não teve nada acontecendo na periferia. Entrou na época o governo da Marta Suplicy, quando do PT, revolucionou as periferias da cidade de São Paulo, né? Deu outra condição social para o nosso povo. Aí entrou depois o governo seguinte. Aí o que aconteceu? Esses 8 anos perdidos. Aí entrou Haddad, começou a fazer de novo as coisas nas periferias, em todos os segmentos. O que a gente viu? Entrou quem? Entrou Dória. E agora? A cidade está perdida. Está perdida na mão de um prefeito que está lá, que não está com proposta nenhuma de mudar absolutamente nada. E se tiver, eu quero que nos apresente para a gente entender e ver se realmente tem. Nós estamos aqui de novo, as periferias da cidade de São Paulo, paradas, sem nada, sem nenhum projeto ser tocado. Então, gente, vamos pegar em Budas Artes lá, o que era antes e o que foi depois. Analisa, né? Hoje vocês devem estar percebendo isso, né? É verdade. Está percebendo. Então, quer dizer, assim como em São Paulo, nós estamos percebendo, assim como o país está percebendo o que foi deixar Dilma e deixar Lula. Né? Será que a gente ainda vai acreditar que os caras lá estavam certos, né? A gente vê tanta gente do nosso meio, Geraldo, dando razão para esses governos e que o PT era corrupto, que o PT poderia sim até ter corrupção dentro do partido. Poderia? Ué, como é que você vai evitar que não haja corrupção dentro de um partido se dentro da nossa própria família a gente tem os prós e tem os contras? Não é verdade? Tem pessoas que querem que a coisa dê certo, tem outras que não querem. Né? Até no nosso âmbito familiar. Agora, em termos de resultados para a população menos favorecida, isso você tem capacidade de analisar, não é possível, né? E hoje você está vendo o que era no passado e o que está sendo hoje. E o resultado? O Lula está preso. E o resultado? O Lula ainda está estourando nas pesquisas. Então eu acho que está dando para as pessoas começar a enxergar esse momento. Não é isso? Roberto, é verdade. Você tem razão em muitas coisas que você está falando aí. Eu acho que não é os governos democráticos e populares têm muito mais avanço nas políticas sociais, nas inclusões sociais. Isso eu acho que tem que ser bem observado mesmo. E essa eleição vai servir um pouco também para isso, né? Eu espero que a gente possa ter uma boa eleição esse ano, elegendo pessoas compromissadas com as políticas públicas que são necessárias para todo mundo. A política pública, a gente fala da política social, de inclusão social. Gente, se eu estiver ajudando a periferia, eu estou ajudando ao cara mais rico de São Paulo.
Se eu tiver políticas públicas de inclusão social, vou diminuir a violência. Se eu diminuir a violência, vou diminuir assalto, vou ter mais tranquilidade, a cidade vai... As pessoas vão viver melhor, né? Então, certeza. às vezes a gente dá ênfase para isso, mas todo mundo sabe disso, né? Políticas de inclusão social significa segurança mais para todos. Tá bom, Roberto? Muito bem. Então, Geraldo Cruz, deputado estadual, né, aqui no Falamos nosso programa. bastante hoje aqui. Conversamos bastante, né? A gente até extrapolou o nosso horário aqui, mas olha, se tivesse que extrapolar muito mais, eu ficaria com ele até meia-noite aqui, porque tem muito assunto. Mas a gente vai ter outros momentos também para a gente falar sobre tudo isso que está acontecendo. E, Geraldo, quero agradecer aí, né, mais uma vez você estar aqui com a gente, batendo esse papo e trazendo aí informação para a nossa população, para que ela seja cidadão de verdade. Roberto, eu quem agradeço aí a sua iniciativa, você montar esse instrumento aqui de comunicação para levar a informação para a população. Parabenizar por isso, eu acho que é uma iniciativa muito boa, viu, Roberto? Acho que, obrigado. Porque primeiro que você não está fantasiando nada aqui, não estamos inventando, estamos contando coisas do dia a dia que acontece e tentando aqui mostrar para os cidadãos brasileiros, de uma forma geral, as melhores formas no nosso entendimento para que a gente possa fazer as mudanças que precisa fazer no Brasil. Portanto, como disse o Roberto, use o celular para fazer o bem. Use bem, divulga isso, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Muito bem, ficamos por aqui, né? A gente quer agradecer a todos vocês que estão aí na sintonia, né, da nossa programação, da Rádio Mister Web, 24 horas no ar com você. Não deixe os caras usar o seu voto, o seu título de eleitor hoje é teu cartão de crédito. Ele é teu cartão de crédito, né? Então a tua vida está nesse cartãozinho aí que é o título de eleitor. Então você já viu os resultados, você já teve experiências A, experiência B. Agora conclua para a tua vida o que é melhor. Você esse ano vai ter eleição e você vai escolher. Então espero que o nosso Brasil, olha, Congresso Nacional precisa ser renovado, porque se a gente continuar com esse Congresso aí, vai ser difícil se Lula ganha as eleições e ter um Congresso desse daí novamente. A gente vai ter muita dificuldade para governar, né? Como tivemos, né? Então vai ter que ter muita sabedoria para saber governar com esses caras e a gente sabe o preço disso, né? Então vamos tentar fazer aí uma coisa bem pensada, trazendo aquilo para nós, principalmente a população da periferia, a população de São Paulo, que mais precisa do serviço público, porque a elite não precisa de serviço público, quem precisa somos nós, né? Para que a gente coloque pessoas nossas lá no poder para administrar o nosso dinheiro, né? Porque senão, meu amigo, os caras lá de cima, eles sabem administrar muito bem, como estão fazendo agora, né? Com Lula, como está fazendo com os partidos de esquerda que te representa e tudo mais. Ficamos por aqui, a gente espera aí que você faça aí tire uma boa conclusão de tudo isso e vamos em frente. Gente, tchau, tchau, até o próximo programa. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.